Você que acompanha o meu programa Mais Saúde há tantos anos pela rádio, né? E agora, recentemente, pela TV Canção Nova, sabe o quanto eu sou apaixonada pela mandioca. Você sabe o quanto eu falo que existem alimentos que a nossa mídia acaba colocando, que são alimentos da modernidade, mas que nós não temos uma genética para eles. Eu, quando escrevi esse livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que surpreendeu a tantas pessoas e tem feito tanto bem a tantos que o leem, tem esse detalhe, né? Puxa, Gisela, você fala que a gente tem que evitar de comer tanto glúten, evitar de comer tantas farinhas refinadas, e você fala para resgatar alimentos que eu lembro do tempo da minha avó, e um deles, a nossa famosa mandioca. Pois é, tem a mandioca, tem a tapioca, tem coisas tão gostosas, e foi para falar disso que eu trouxe o maior entendido do assunto aqui no programa Mais Saúde. Joselito Mota, que veio especialmente da Bahia para estar aqui conosco no Mais Saúde. Eu trouxe especialmente para você. Joselito, obrigada. Quero agradecer imensamente ao pessoal da Embrapa, né? O seu Haroldo, obrigada por ter cedido essa preciosidade para poder estar aqui conosco. Deixa eu apresentar Joselito Mota, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, mandioca e fruticultura. A mandioca tanto para o consumo humano quanto para animal, né? Joselito, eu vou deixar você nesses poucos minutos que, afinal de contas, é o Mais Saúde. Eu gostaria que tivesse assim a manhã inteira para falar da mandioca. Eu sei que você tem muita coisa para falar e eu quero deixar o restante do programa para você. Fala pra gente dessa bênção que Deus nos deu. Bom. E parece que é só aqui no Brasil, né? Começou, é nossa, né? Primeiro, cumprimento os ouvintes, né? Os telespectadores. Mas digo que, confesso a você que já fiquei embaraçado porque excedeu a sua generosidade. Na verdade, eu tenho um tempo de trabalho dedicado à cultura da mandioca e cada dia tem crescido o meu interesse pelo assunto, dado os benefícios que a gente tem proporcionado a milhões de agricultores, que quando falamos em mandioca, não queremos simplesmente que a raiz seja maior, mais comprida, mais pesada, mas, sobretudo, beneficiar cerca de 14 milhões de pequenos agricultores que a cada dia estão na sua jornada de trabalho, colocando o chapéu na cabeça, a caneta no ombro, que é enxada, e na capanga, na mochila, no embornal, farinha de mandioca, às vezes um pedaço de carne seca, um pedaço de rapadura e uma cabaça d'água. E passa o dia todo cultivando a mandioca e cultivando outras lavouras, tendo como alimento básico a farinha, que é seguramente o alimento mais difundido dessa preciosa raiz. Mas eu começaria dizendo, na Canção Nova, que muitos de nós, né, desse imenso território, consideramos Deus brasileiro. Mas se alguém tem dúvida disso, seguramente se conhecer com propriedade quem é essa lavoura, a generosidade desta raiz, aí já não tem mais dúvida. Então, a história da mandioca, para a gente começar um pouco dos primórdios, ela começa exatamente quando os portugueses aqui chegaram. E na esquadra de Cabral tinha um cidadão que era o escrivão do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha. E há um registro, a primeira carta escrita ao rei de Portugal, ele dizia assim: eles não lavram nem criam, aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando se referia aos nativos, que eram justamente foram os precursores, os primeiros aqui em nosso território, ele dizia, eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. Então o Pero Vaz de Caminha fez uma alusão exatamente, vendo a mandioca e conhecia o inhame lá em Portugal, ele não conhecia a mandioca. A mandioca, para ele, foi uma surpresa. E aí ele logo apelidou de inhame, porque era o que realmente ele conhecia. Mas aí nós temos a história da mandioca com várias passagens que realmente surpreendem. O padre José de Anchieta, quando aqui chegou, em 1564, vendo a importância da mandioca, logo ele a batizou de pão da terra ou pão dos trópicos. Mas daí vem um produto, o primeiro, a farinha, quer dizer, os índios
naturalmente não tinham os equipamentos que dispõem os agricultores, e de uma forma muito tosca, eles crivavam, a exemplo do que tenho aqui, esse aqui é um ralador de mandioca indígena, ó, crivado de pedras. Então eles crivavam pedras, lascas de pedras, às vezes dentes de animais, macaco, de jacaré, conchas do mar, lascas de osso, para ralar a mandioca. E daí, depois de ralada, tendo a massa, eles colocavam em um artefato chamado tipiti, que é um trançado feito de uma palmeira chamada guarimã. Ele é oco e lembra assim uma sucuri, mas se colocava então a massa dentro dele e ele, na medida que ia enchendo, ele comprido, ele ia ficando bojudo e depois por um processo de tração, prendendo a parte de baixo e na parte de cima com uma alça, colocava um pedaço de madeira e um outro atravessado e do outro lado uma prancha de pedras. E aí por um processo de tração, eles então espremiam a mandioca, que pelas frestas do tipiti saía o caldo da prensagem, que é chamado também de mandipoeira, ou tucupi, no Pará, que fornece uma série de iguarias para os paraenses. Então desse caldo, aí assentado tinha então um pouco de goma que dava origem aos primeiros beijus. E da massa da mandioca, depois no maropemba, eles passavam nela e aí em cima de uma laje com fogo embaixo, uma laje de pedra, aí vinha o primeiro produto, farinha de mandioca. Esse produto foi extraordinário, porque há registros. Nós temos um historiador do Rio Grande do Norte, o Luiz da Câmara Cascudo, que ele se refere com uma exatidão sobre a mandioca, os estudos que ele realizou, os levantamentos que fez. E aí o Câmara Cascudo dizia justamente que há historiadores que apontam que se o Brasil não tivesse a mandioca, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito mais longo, ou até impossível para alguns. Mas aí a generosidade da mandioca se manifestou primeiro com a farinha, depois vem os 3 primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que embora portugueses tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca por considerá-los mais saudáveis. Talvez pudéssemos imaginar que estamos diante dos primeiros portadores da intolerância ao glúten, da doença celíaca. Quem sabe? Talvez, se não, davam preferência porque a generosidade da raiz se materializava em vários produtos. E aí vem referências do Pero Vaz de Caminha. Numa outra muito interessante, ele dizia assim ao rei de Portugal: faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse rei. Mas isso é apenas uma parte da saga da mandioca, que passou também pela farinha de foguete. Foi o primeiro produto confiscado pelo governo à época, em 1796, e para evitar que os especuladores retivessem a farinha para vendê-la por um preço mais caro, aí o governo confiscou e quando vinha a farinha para as populações mais pobres, aí eles estouravam foguetes, espolcavam foguetes, anunciando, eram casas muito distantes uma das outras, anunciando que tinha chegado a farinha do governo. E vem aí a primeira Constituição brasileira, batizada de Constituição da Mandioca. O povo não votava, só votavam as pessoas que tinham posse, só que a posse não era medida em moedas correntes, na moeda corrente, mas sim em alqueires de farinha de mandioca. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado, a 500 alqueires, e para ser candidato a senador, a 1000 alqueires de farinha de mandioca. Por quê? Uma preciosidade dessa, ao longo do tempo, foi cedendo lugar para outros produtos e foi considerada à margem na nossa mesa. Isso é tema para o próximo bloco, não é apaixonante? Por isso que eu queria trazer o Sr. Joselito para vocês conhecerem. Que, aliás, é a primeira participação que eu espero de coração que todas as vezes que o senhor passe por São Paulo, porque dessa vez ele veio exclusivamente para a gente, né? Aliás, eu quero agradecer de coração, Embrapa, esse carinho, porque realmente nós precisamos estar colocando todo esse conhecimento à disposição da população, porque eu fiz um pouquinho aqui a minha parte. No segundo volume do Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu quero dedicar um capítulo exclusivo para esclarecer um pouco mais o que acontece no nosso organismo, por que nós temos tanto problema quando estamos ingerindo glúten. E aí eu gostaria que no próximo bloco o senhor conversasse um pouquinho, rapidamente, porque é muita informação, mas eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com nossos telespectadores sobre o que aconteceu que
belezinha aqui, nós passamos a consumir um alimento que até hoje nós importamos trigo. É isso que eu não me conformo, gente. Nós temos essa raiz maravilhosa que é nossa. É nossa. Por que a gente importa trigo? Mas aí o Sr. Joselito vai contar um pouquinho aqui pra gente. Mas antes, eu gostaria de estar falando para vocês do nosso projeto Dai-me Almas, né? Porque na verdade é a tal história, nós temos esse veículo de comunicação maravilhoso que é a Canção Nova e nós podemos, Sr. Joselito, tá falando o que nós falamos porque nós não temos patrocinadores. Já pensou um patrocinador dizer assim, vocês estão falando de alguma coisa que não está de acordo com os meus patrocinadores. Aqui não tem disso, porque Jesus Cristo nos libertou pela verdade. Então, o nosso compromisso aqui, o Mais Saúde, é um compromisso para com a verdade. A verdade é que liberta o nosso povo para ter mais saúde. Então, se você gosta desse programa e gosta de toda essa programação que tem a Canção Nova, não só comigo, como com o Dr. Roque, que podemos ter pessoas brilhantes como o Sr. Joselito, que sai lá da Bahia para vir aqui falar com você, é porque temos esse programa. Então, isso existe porque você é o nosso patrocinador. Então, nós temos os sócios que fazem doações espontâneas e contribuem para o que nós chamamos a campanha dos 100%. Então, todo mês nós temos ali os 100% para gerar assim e sustentar a comunidade Canção Nova como um todo. E aí a gente divide isso por 30 dias e todo mês estamos lá correndo atrás, cada um fazendo um pouquinho, né? O seu algo a mais. Então, eu convido você e você pode fazer isso de várias maneiras. Através do boleto, através da sua doação espontânea, do seu algo a mais. Eu digo que o senhor esse mês fez o seu algo a mais, o senhor veio até aqui. Todos os meses, Dr. Roque, eu também fazemos o nosso algo a mais, além do nosso depósito débito automático. E comprando os nossos livros pela comunidade Canção Nova, no 0 operadora 12 31 86 26 0, você está ajudando lá pelo Departamento Davi a completar também essa campanha. Então, gente, vamos lá que nós já estamos indo para o próximo bloco e vocês vão entender o que aconteceu com a entrada, por que entrou o trigo no Brasil. Já a gente volta.